Depois de 2 anos com saldo negativo, Criciúma apresenta números positivos em geração de empregos. Os cuidados com os animais domésticos em dias de intenso calor. Região de Criciúma vai ganhar fábrica de fraldas para atender famílias carentes. Último dia de Jair Bolsonaro em Davos, na Suíça. No esporte, os preparativos do Criciúma para a próxima partida no Campeonato Catarinense. Jogo é domingo contra o Tubarão. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Uma boa notícia para Criciúma. Em 2018, a cidade teve bons números em geração de empregos e esse ano deve ser ainda melhor. Após 2 anos de resultados negativos, o município de Criciúma registrou um saldo positivo na geração de empregos em 2018. Os dados são do relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta semana pelo Ministério da Economia. Segundo o relatório, Criciúma fechou o último ano com 1.080 novos postos de trabalho. Em 2016 nós tivemos ali 1.618 negativo, né? Em 2017 foram 14 negativo e 2018 nós estamos com 1.080 positivo. Agora, com a estabilidade econômica, com a reforma trabalhista, muitos empreendedores realmente estão investindo. Então, nós estamos com uma expectativa muito boa que 2019 venha a facilitar e crescer muito nossos empreendedores aqui da região. E a cidade tem buscado facilitar a abertura de novas empresas, que, por sua vez, vão gerar mais vagas no mercado. Esse é o objetivo da Casa do Empreendedor, que reúne em um só lugar todos os trâmites necessários para abrir um novo negócio. Com agilidade e acesso à informação, a abertura de novas empresas pode ser feita em poucos dias. Antes, para abrir uma empresa, o empreendedor demorava meses para ir em cada lugar e conseguir todos os alvarás e liberações. Agora, com a Casa do Empreendedor, tudo isso está reunido em um só lugar e o empreendedor sai daqui com o alvará pronto em, no máximo, 15 dias. A gente abriu a Casa do Empreendedor ao público dia 7 de dezembro. Em menos de 60 dias ali já tivemos um sucesso de mais de 300 empresas abertas e a gente está aqui para apoiar o empreendedorismo. Toda pessoa que quer abrir uma empresa aqui encontra todos os segmentos que tem que passar, desde a viabilidade, vigilância sanitária, a fundação do meio ambiente, a vigilância e o alvará. Então todos os departamentos estão aqui num local só, facilitando a vida do empreendedor. Não precisa mais estar correndo em vários setores, hoje encontra tudo em um local só. Então esse é o objetivo, nós orientar e facilitar e agilizar a vida do empreendedorismo que queira abrir suas empresas. O coordenador da Casa do Empreendedor conta que os dados do CAGED mostram um aumento no número de empregos gerados não só em Criciúma, mas em todo o país. E a expectativa é que esse ano os números sejam ainda maiores. Por aqui, segundo ele, o espaço tem sido fundamental na geração dessa expectativa. Se nós analisar a nível de Brasil, foram mais de 500 mil de empregos gerados. Santa Catarina ficou com mais de 41.700, foi o terceiro maior do Brasil em geração de empregos. Ela ficou atrás de São Paulo e Minas Gerais. E Criciúma, dos 295 municípios, ela ficou em 7º em geração de emprego. Isso teve participação sim da Casa do Empreendedor. Como eu falei, mais de 300 empregos em menos de 60 dias. A gente está muito contente e confiante que 2019 vai ser um sucesso maior ainda. Para 2019, a expectativa é de um saldo de empregos ainda maior do que no ano passado. A expectativa do nosso prefeito aqui em Criciúma é que 2019, com a facilidade que a gente está dando ao empreendedorismo, é que passe dos 2.000 empregos gerados aqui com carteira assinada. Essa é a nossa expectativa, pelo menos. A gente está trabalhando para isso, buscando novos parceiros e investindo na Casa do Empreendedor
para que isso venha realmente se concretizar. E para quem quer abrir uma nova empresa e não sabe por onde começar, a Casa do Empreendedor está de portas abertas. Esse é o objetivo da Casa do Empreendedor. Nós temos aqui para agilizar, orientar, informar ele, se dá, se não dá, se a viabilidade passa ou não passa. Aqui o primeiro passo tem que ser a Casa do Empreendedor. E também a gente conta com um site, que o empreendedor já nem precisa mais vir na prefeitura, direto do site ele pode acessar e do sofá da sua casa abrir o seu próprio negócio. Basta escanear os documentos, mandar pelo site, a gente analisa e só passa aqui pegar o alvará de funcionamento. Coisa de menos de 10 dias a gente já está liberando, se tiver tudo ok a documentação. Esse é o objetivo da Casa do Empreendedor, é desburocratizar e fazer com que o empreendedor comece a gerar emprego e renda não mais burocrático, e sim agilizar essa documentação toda. No verão, muitos cães estão sofrendo bastante com esse calor intenso. E é nessa época que é preciso redobrar os cuidados com os pets. A Bulldog Vitória tem energia de sobra. Corre pela casa e nesse calorão bebe água o tempo todo para se refrescar. A gente percebe que ela sente muito calor, fica muito deitada no chão, porque o chão é mais fresquinho, mas é basicamente mais esse cuidado mesmo. A água sempre à disposição. A água 24 horas por dia, ela toma muita água. Nessa época do ano, os cães precisam de cuidados redobrados. A maior preocupação é para evitar a hipertermia, o aumento da temperatura corporal. As preocupações são com a desidratação que pode acontecer com eles, internação, insolação, que é uma doença grave, pode levar ao óbito, proliferação de pulga e carrapato. Diferente de nós humanos, os cachorros controlam a temperatura do corpo por meio da respiração. Dessa forma, os animais com focinho mais achatado precisam de cuidados especiais. Isso por conta dessa anatomia diferenciada. Eles têm mais dificuldade de respirar e de controlar o calor. A conformação do crânio, que é achatada, eles também têm o narizinho mais fechadinho, que é a estenose da narina, que a gente fala. Eles podem ter prolongamento de palato, então por isso eles não conseguem trocar tanto calor com o ambiente, eles não conseguem liberar esse calor para se refrescarem. Quem tem condições pode dar mais conforto aos bichinhos com os produtos das lojas especializadas. Elas oferecem tapetes com forro em gel que fica até 5 graus mais frio em relação à temperatura do ambiente. Tem também o colete refrescante. É só pôr água e envolver o animal. Só não pode exagerar. Algumas alternativas não custam nada e ajudam muito. Evite fazer viagens longas ou deixar o animal dentro do carro parado. Ele também não pode ficar muito tempo sem beber água. Não sair entre as 10 e as 5 da tarde. E mesmo quando saírem antes das 10 e depois das 5, não forçarem muito, não deixar eles cansarem. Sempre passear na sombra, levar uma garrafinha de água. Pode até borrifar um pouquinho de água no corpo deles para refrescar um pouquinho. Água é inevitável. Inevitável, água fresca. Então, se não tiver nos parques que costuma frequentar, leva uma garrafinha e sempre está oferecendo água ou até borrifando água nesses animais. A seguir, região de Criciúma ganha fábrica de fraldas para atender as famílias carentes. A região de Criciúma vai contar em breve com uma fábrica de fraldas para servir a população carente. Confira na reportagem. Segundo o presidente da Cruz Vermelha, a entidade tem cadastradas muitas instituições assistenciais na ANREC, a MESC e a Murel, e muitas vezes há dificuldade em auxiliar esses locais com fraldas. A demanda quase sempre é maior do que as doações que a Cruz Vermelha acumula. Hoje a Cruz Vermelha tem um cadastro já pronto de pelo menos 48 instituições, ou seja, asilo, ou seja, casas que cuidam de crianças com câncer, ou seja, casas que tratam de pessoas em recuperação de entorpecentes, citei agora há pouco a Associação Vida Ativa. Então há uma série de instituições e o município pode nos ajudar.
a reconhecer essas famílias. O próprio IML, onde eu trabalho, também a gente é fácil reconhecer a necessidade daqueles que ficam acamados por conta de um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, várias circunstâncias. Então essa possibilidade de cadastro não vai ser difícil. A gente conta também com o programa Farmácia Solidária, que já identifica famílias com essas condições de carência por um medicamento, e é possível também a gente recorrer para essa fralda solidária. A iniciativa de ter na região uma fábrica de fraldas para atender essas instituições e famílias carentes é um sonho antigo dos voluntários da Cruz Vermelha, que finalmente sai do papel. Sonhos que a gente realmente agora tende a pôr em prática. Pelo menos há 3 anos a gente pensa nesse projeto, sempre que vamos em campanhas de agasalho, por exemplo, essa necessidade é mais premente. E também com relação ao projeto e programa da Farmácia Solidária também a gente vê essa necessidade, quando as pessoas têm acesso à medicação gratuita, e a gente vê a necessidade também de ter acesso gratuito a fraldas, e tendo isso, a gente então foi buscar inicialmente alguns parceiros, e temos já antecipado algum desses, como o CIESESC, o Sindicato de Empresas de Indústria do Carvão de Santa Catarina, e mais a OAB também traz uma intenção também de estar junto com o projeto, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal também, tem óleo de segurança, então todo mundo interessado junto com a Cruz Vermelha, a gente deve realmente tirar do papel. A máquina que será usada na fabricação das fraldas já foi adquirida. Agora falta somente qualificar os voluntários que vão operar o equipamento e ainda custear a matéria-prima. Aquilo que a gente teria mais dificuldade é a máquina, e a máquina a gente conseguiu adquirir também subsidiando através do CIESESC e também uma boa parte da Polícia Civil, quando muitas sucatas queriam virar ferro velho, enfim, sucateados, conseguimos reverter isso em valores, né, junto à Polícia Civil, para investir então nessa máquina. E temos eu acho que temos o principal, que é a boa vontade dos voluntários, né, em realmente que isso seja posto em prática. Então isso está garantido. A mão de obra pode vir da Cruz Vermelha, pode vir da terceira idade, que a gente tem um grupo da terceira idade, pode vir da Associação Vida Ativa, temos um grupo de apoio aí a cadeirantes, principalmente pessoas com trauma raquimedular, cadeirantes ou acamados, que seus familiares poderão também ajudar efetivamente na mão de obra. Então há essas condições favoráveis para que isso aconteça. O presidente da Cruz Vermelha acredita que a fábrica de fraldas começa a funcionar em poucas semanas. Segundo ele, o mais difícil a partir de agora será a compra dos kits com o material usado para desenvolver as fraldas. Por isso, toda ajuda é importante. Talvez o que mais possa garantir o futuro dessa fábrica será a matéria-prima. E eu acho que a matéria-prima ela pode ser subsidiada sim, com pessoas que podem colaborar, empresas, por exemplo. Eu sugiro aqui, num primeiro momento, a cada patrocínio de um kit que possa produzir 1000 fraldas, por exemplo, são 1000 fraldas que sairão com a marca de quem patrocina. Isso é possível. A gente precisa ver isso num grupo maior, mas isso é facilmente resolvido nessa condição. A comitiva brasileira encerrou ontem a participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O presidente Jair Bolsonaro teve uma série de encontros com chefes de Estado e de governo. Confira na reportagem de Renata Rocha. No seu último dia em Davos, o presidente Jair Bolsonaro participou de um almoço de trabalho para discutir o tema central do Fórum Econômico Mundial este ano, o mundo na era da globalização 4.0. Antes disso, ele teve um encontro bilateral com o presidente da Ucrânia. Mais cedo, Bolsonaro recebeu, no hotel em que estava hospedado, o primeiro-ministro da Holanda. Os dois líderes se comprometeram a unir o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Bolsonaro também se encontrou com o primeiro-ministro da República Tcheca. Ambos concordaram em ter um maior controle sobre imigração. Outra reunião bilateral foi com o presidente da Polônia. O líder polonês demonstrou interesse em aumentar o fluxo de comércio com a América Latina. Jair Bolsonaro disse que pretende facilitar a parceria com a diminuição de barreiras e a retomada da confiança, possibilitando um melhor ambiente de negócios para os investidores. Em meio aos compromissos, Jair Bolsonaro disse numa rede social que ações positivas entre os países estão por vir. Ele escreveu: mais compromissos internacionais no dia de hoje. Conversamos com o presidente da Polônia e o presidente da Ucrânia. Graças a essas aproximações, olho no olho, derivações positivas entre nossos países estão por vir. Excelente! Bolsonaro também se reuniu com o presidente da África do Sul e encerrou a agenda de encontros com o presidente da Colômbia, Ivan Duque.
Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, concedeu uma entrevista à agência de notícias Reuters e afirmou que o governo não vai interferir na investigação que envolve o filho mais velho do presidente, o senador eleito Flávio Bolsonaro, sobre transações financeiras atípicas identificadas pelo COAF. Segundo Moro, a investigação está em fase preliminar e vem sendo conduzida normalmente pelos promotores do Rio de Janeiro. Ele também defendeu o decreto sobre posse de armas recém-editado pelo governo. A jornalistas brasileiros falou sobre sua participação em Davos, onde mostrou o trabalho que vem sendo desempenhado no combate ao crime. A minha parte, na verdade, é esse trabalho contra o crime, né? Contra a corrupção, contra o crime organizado, contra o crime violento. Tudo isso, além de prejudicar a qualidade de vida dos brasileiros, também leva o país para trás. Então, trabalhar para isso também, nesse ambiente de Davos, é sempre importante dizer, isso também é bom para os negócios. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, que na quarta-feira também participou de entrevista à agência de notícias britânica, disse que a proposta de reforma da Previdência que está sendo estruturada pelo governo pode render uma economia de 700 bilhões a 1,3 trilhão de reais em 10 anos, podendo chegar a 2/3 a mais do que o esforço do governo anterior. A proposta de reforma de Michel Temer, originalmente, previa uma economia de 800 bilhões em 10 anos, antes dos parlamentares fazerem emendas que reduziram a economia estimada a 480 bilhões de reais no mesmo período. Sobre o imposto de renda cobrado das empresas, Guedes reiterou que o governo analisa reduzir a alíquota de 34% para 15%. Esse corte seria compensado, segundo Guedes, pela taxação de dividendos hoje isentos. O ministro afirmou que essa mudança aumentará a competitividade. Guedes sinalizou também que o governo considera extinguir 50 estatais num prazo de 3 a 5 meses. Hoje, em Brasília, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, participou da cerimônia em homenagem aos 356 anos dos Correios. No local, ele foi questionado se é a favor de privatizar a empresa. Presidente, o senhor esteve nos Correios agora. O senhor é a favor da privatização da empresa? Por enquanto, não. Hamilton Mourão assinou um decreto que foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, que permite que servidores comissionados e dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas imponham sigilo ultra-secreto a dados públicos. Anteriormente, essa classificação só podia ser feita pelo presidente e vice-presidente da República, por ministros de Estado e autoridades equivalentes, além de comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas no exterior. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, defendeu o decreto, alegando que ele apenas diminui a burocracia e não fere princípios de liberdade. O decreto, única e exclusivamente, ele diminui a burocracia, na hora de você desqualificar alguns documentos sigilosos. Você não acha que atenta contra a liberdade? Não atenta porque são servidores escolhidos, já foi muito mais gente que podia classificar documento, hoje é muito reduzido, o que até dificulta, porque você tem que ter um balanceamento entre segurança e transparência. Então a gente está chegando a um ponto, a um nível, esse já vinha do governo anterior, o presidente Temer é que não assinou, o presidente Bolsonaro deu luz verde, ele vai inclusive melhorar o acesso aí, vai ter menos burocracia para você acessar documentos. Hoje em Brasília foi realizada a cerimônia de posse do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Marcos Vinícius Rodrigues assume o órgão responsável por reunir informações e estatísticas sobre a qualidade da educação brasileira. Também é função do INEP a elaboração de provas como a do Enem, principal forma de ingresso no ensino superior. Rodrigues é engenheiro, médico, mestre em administração e doutor em engenharia da produção. No discurso, ele disse que a educação no Brasil precisa resgatar valores como respeito à família e à pátria. Hoje precisamos de uma nova escola, com novos paradigmas, que resgate nossos valores, que tenham como diretrizes o respeito à família e à pátria. Uma nova escola que tenha resistência a ideologias e crenças inadequadas ou inconsequentes. Questionado se o INEP vai fazer alguma mudança no Enem, o novo presidente disse que pretende analisar o conteúdo das questões e pode ler a prova antes da aplicação.
analisar, né, todo o banco de questões que nós temos, fazer com que esse banco de questões tenha uma postura não ideológica, fazer com que esse banco de questões priorizem o que realmente é necessário, medir o conhecimento, tá? Respeitar nossas crianças, respeitar os nossos adolescentes. A seguir, o esporte. O Criciúma se prepara para a próxima partida no Catarinense. O jogo é domingo, em casa, contra o Tubarão. E agora a gente fala de esporte. O Criciúma joga a sua segunda partida em casa no Campeonato Catarinense 2019. A equipe tricolor encara o Tubarão no domingo, às 7 horas da noite. A partida é válida pela quarta rodada do Catarinense. O Criciúma, que acumula 3 pontos no campeonato e está em 5º lugar na tabela de classificação. O adversário, o Tubarão, é o lanterna, com 1 ponto. Tigre na frente, mas nada de baixar a guarda com a vantagem. Eu acho que o futebol hoje não tem mais isso, né? A gente sabe que dá vontade que o Tubarão tem de jogar contra o Criciúma, os caras vêm dando a vida, né? E o Criciúma está fazendo bons jogos, acho que tá faltando a bola entrar, um pouquinho de trozamento, né? Com calma as coisas vão acontecer e com certeza o Tubarão vai vir querendo tirar ponto da gente aqui. Então o time está concentrado, está preparado para fazer um bom jogo. E quando a bola começar a entrar, acho que as vitórias vão vir. O Gabriel foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira. Além dele, Alemão, Ceará e Kaique. Os 4 já treinam com a equipe tricolor, mas só agora foram inscritos no BID e podem ser relacionados. A expectativa para estrear é a melhor possível. Estou com uma grande vontade de jogar. Esse ano venho me preparando bem, junto com o preparador físico. Venho trabalhando a mais com o Ramon ali. E venho buscando as dicas do professor para mim ter a melhor estreia possível. Cheguei junto com o Pedro, só que minha documentação ainda não estava pronta. Aí eu tive que estar aguardando, aí deu tempo para mim aprimorar a parte física e as minhas características. Sou um jogador rápido, habilidoso, que gosta de fazer gol. Uma das opções como eu fui para frente é porque eu sou bastante ofensivo, mas defendo bastante também. E venho aqui para mostrar meu futebol. Domingo tem clássico em casa e por aqui a expectativa de entrar em campo com a camisa tricolor. Não coloco como menor, né? Porque se tratando como clássico é diferente o jogo, né? Mas quero entrar na partida e poder mostrar o meu potencial. Estou trabalhando forte, estou bem fisicamente, né? Treinando muito bem com os professores e a expectativa é muito alta, cara. Eu quero estar sempre à disposição do professor. E eu estou pronto, né? Se precisar de me utilizar, eu estou pronto para ajudar o Criciúma aí. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, o Unesc cedia primeiro feirão de empregos para pessoas com deficiência. A gente tem uma dificuldade para conseguir ter acesso às pessoas com deficiência que tenham interesse em ingressar no mercado de trabalho. Então, os RHs de algumas empresas uniram forças para fazer então esse feirão. Na verdade, esse é o primeiro feirão de empregos para pessoas com deficiência, para a gente oportunizar que as pessoas venham, se apresentem, se aproximem das empresas e que as empresas também possam se aproximar dessas pessoas e a gente conseguir vislumbrar, né, essa entrada deles no mercado de trabalho. De Brasília, governo federal começa o pente fino nos benefícios do INSS. Nós chamamos essa medida internamente de uma medida provisória antifraudes. Em diversas auditorias realizadas pelo TCU e pela CGU, foram encontradas inúmeras irregularidades e uma das metas que está sendo estabelecida pelo governo é no sentido de criar mecanismos que nos permitam combater essas fraudes, dar eficiência ao sistema. Terça-feira, Secretaria de Educação de Criciúma prepara a contratação de ACTs e estagiários para o ano letivo. A semana passada saiu a listagem final dos ACTs, né? Já está no site da Prefeitura. Então,
e a escolha de vaga vai começar no dia 5 de fevereiro. Começa com os pedagogos e depois, é 5, 6, 7 e 8 de fevereiro. Então, para todas as áreas, todos os professores da Rede Municipal de Educação. O vereador de Criciúma quer implantar bueiros inteligentes na cidade. A proposta foi apresentada na Secretaria de Infraestrutura. E eu me inspirei no exemplo de Blumenau, que lá um empresário ele colocou em alguns pontos da cidade, implantou o bueiro inteligente, e nós protocolamos essa indicação para que a Secretaria de Obras, que é o setor competente da Prefeitura para isso, possa estudar com bastante afinco a possibilidade da implantação desse bueiro inteligente. Foi daí que nasceu essa ideia. Quarta-feira, consumidores reclamam do aumento da energia elétrica e o Procon pede explicações na Celesc. Da última semana para essa semana já tivemos mais de 15 reclamações a respeito do valor elevado da cobrança da energia elétrica. E assim fez com que a gente entrasse em contato com outros PROCONs de outros municípios do estado, onde o Fórum de PROCONs do estado de Santa Catarina fez um ofício e levou em mãos, na tarde de ontem, para o presidente da Celesc, pedindo explicações do porquê desse aumento elevado, por que está sendo rateado entre todos os consumidores esse consumo elevado que está tendo no estado de Santa Catarina nessa época do ano. Na Suíça, discurso de Jair Bolsonaro ganha destaque no Fórum Econômico Mundial. Esta é a primeira viagem internacional que realizo após minha eleição. Prova da importância que atribuo às pautas que este fórum tem promovido e priorizado. Esta viagem também é para mim uma grande oportunidade de mostrar para o mundo um momento único em que vivemos em meu país e para apresentar a todo o novo o Brasil que estamos construindo. Quinta-feira, uma denúncia de descarte de lixo no Rio Criciúma mobiliza a Fundação do Meio Ambiente. Bom, ontem, por volta das 19 horas, eu fui acionado pelo gerente do shopping, o Luiz, que é uma pessoa que ele é muito atento, ele cuida muito da praça, do rio, Enfim, ele é um parceiro nosso nessas questões ambientais, tá? E tão logo ele me acionou, eu não estava no local, acionei um fiscal que a gente tem na praça, de imediato eles vieram no local e constataram realmente essa deposição desses resíduos ao longo do rio, atrás do shopping, na realidade, Casa Guido, em Criciúma, pede colaboração para mais um bazar solidário. O nosso apelo é para as empresas da nossa região, não só aqui de Criciúma como das cidades, porque nós assistimos também 45 municípios aqui da região, então todos podem participar, e a sociedade também em si. Então aqueles que não podem trazer na casa, entrem em contato conosco e aí a gente vai até o local resgatar essas doações. O Informe Região vai ficando por aqui, uma boa noite para você e a gente se vê novamente a qualquer momento na programação. Até lá!